Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei. Esse vídeo está sendo produzido no Instagram, mas ele irá ser publicado para o meu canal do YouTube. Então, estou apenas aqui com o intuito de gravar um conteúdo que eu achei de extrema importância abordar aqui. Porque uma das minhas formações, né, minha graduação é em Educação Física. Eu atuei muitos anos integralmente como personal trainer, eu atuo como personal trainer ainda, um pouco menos. Também, boa parte da minha vida, meu lifestyle, vamos dizer, meu estilo de vida era de uma bodybuilder, né? Eu tive o corpo bastante atlético, percentual de gordura baixo, massa muscular desenvolvida. E gostaria e teria continuado, teria dado sequência nesse lifestyle, que é um lifestyle que eu me identifiquei bastante. Porém, alguns eventos da minha vida foram me fazendo caminhar por outros, caminhar, né? Escolher outros caminhos, outras jornadas, e cá estou hoje aqui, praticamente quase me transformando numa maga, né? Uma maga. O que é uma maga? É aquela pessoa, né, que consegue trabalhar com a química física, mental, emocional, né? Aquela pessoa que manipula a alquimia, os elementos, a natureza a seu favor. E fazendo isso ao meu favor, eu estou favorecendo também as outras pessoas que assim se aproximam de mim na intenção de ajudar o ser humano ali, as pessoas a se melhorarem, a se entenderem, a se reconectarem, a se tornarem saudáveis física, mental e emocionalmente. Hoje eu posso falar que eu me considero uma maga em construção. Como um dia eu já fui uma fisiculturista em construção, e foi exatamente esse meu ponto de partida, né, da transformação física que eu sofri, que eu vivi durante praticamente metade da minha vida, que me fizeram, que me despertaram esse desejo de me aprofundar cada vez mais e não me limitar somente ao físico, né, mas explorar também as questões mentais, psicológicas, emocionais, porque somos integrais, né, porque quando eu comecei a desenvolver meu físico, quando eu comecei a fazer todo o trabalho para desenvolver meu físico, automaticamente eu percebi que eu fui me tornando uma pessoa cada vez mais forte mentalmente, emocionalmente, não só fisicamente. Então isso foi transformando o meu mental, foi transformando o meu emocional, foi me amadurecendo e foi me trazendo uma vida que fazia mais sentido para mim. Em algum momento eu precisei parar, né? Eu precisei interromper isso, porque eu descobri que eu tinha uma doença autoimune se chamada artrite reumatoide, e foi nesse momento que eu precisei parar com tudo mesmo. E eu tava no meu melhor momento, assim, acho que se eu não me engano, eu já falei isso várias vezes aqui, não é esse ponto, eu não vou ficar falando dessa história, eu não vou ficar contando essa história, posso contar em outros vídeos depois. O que eu quero abordar aqui é algo muito prático, é algo que eu quero que acenda a luz aí na mente de vocês, que vocês comecem a pensar dessa maneira para conseguir alcançar resultados que talvez até hoje vocês não conseguiram, porque vocês estão colocando foco e se esforçando e se matando aí para fazer o negócio, não estão vendo o resultado, e aí se matam cada vez mais, e aí o negócio não é bem por aí, não é o tanto de esforço que você faz. Então, eu quero começar dizendo que a semana passada eu fui fazer, tava lá, eu fui tomar banho, né, tirei a roupa ali pra tomar banho, tava com top, short e tal, e me olhei no espelho. Aí me olhando no espelho, eu vi o meu abdômen, assim como fazia muitos anos que eu não via. Óbvio que não, o abdômen de quando eu era fisiculturista, tá, gente? Vamos lá. Eu vi o meu abdômen mais marcadinho, mais sequinho, mais enxuto. E eu olhei, eu virei e falei assim, o que aconteceu? Bom, na verdade eu já sei o que aconteceu. E é sobre isso que eu vim falar aqui com você.
O que acontece? Eu, desde quando eu descobri a artrite reumatoide, que eu comecei falando aqui, que eu comecei a tratar, eu fiquei 2, 3 anos sob tratamento, tomando imunobiológicos, tomando corticoide, imunossupressor, né, tomando bastante medicamento, tomei muito anti-inflamatório, tive que parar de treinar porque eu já não conseguia, as minhas articulações não permitiam com que eu fizesse isso. Então, ou seja, aquele corpo que eu construí durante todos os anos da minha vida estava indo por água abaixo, estava ruindo, mas também eu sentia muitas dores, né? Eu não conseguia fazer movimentos simples. Por exemplo, de abrir uma maçaneta, de fazer extensão do cotovelo, de dobrar os dedos aqui, ó, fazer esse movimento eu não conseguia, porque eu estava num processo agudo ali dessa doença, estava em atividade. E eu não gosto de falar que é doença autoimune, que ela não tem cura, porque eu digo que eu estou curada. O que eu quero falar é o seguinte: eu conheço muita gente, eu ouço muita gente, e antes de eu experimentar isso que eu vou falar aqui pra vocês agora, eu também achava que a pessoa era meio sacana, sabe? Eu também achava, a pessoa fala assim, Ignis, eu como tudo certinho, eu faço tudo certinho, eu treino, eu me alimento bem, não sei o que, eu não emagreço. E aí, eu, limitada que era, falava assim, gente, certinho essa pessoa não faz, porque se ela fizesse, ela tava tendo resultado. Porque eu fazia e tinha resultado, certo? Óbvio que eu estava num patamar um pouco mais acima, porque eu me utilizava de recursos, eu era mais disciplinada, eu era certinha mesmo, eu era rigorosa ali quando eu era fisiculturista. Enfim, e eu vi muito ao longo da minha vida, né, da minha vida profissional, as pessoas falam assim, eu faço tudo direito, e eu tô olhando aqui porque eu preciso seguir um roteiro, porque senão esse vídeo vai ficar extenso. Eu faço tudo direito e não emagreço. Eu como certo, eu vou na nutricionista, eu tenho personal trainer e eu não consigo ter resultado estético no meu corpo. Parece que meu corpo não responde. Parece que meu corpo tá travado. Ou quando o corpo responde, ele responde com muito custo e depois eu não consigo sustentar isso e depois, muito rápido, eu sinto que meu corpo já volta para aquele estado que eu não gostava dele, aí eu tenho que fazer o dobro de esforço para conseguir voltar num corpo mais ou menos que eu gostaria de ter, né? Em questão de saúde também, né? Vamos pensar não só na questão estética, mas na questão de saúde. Mas o que acontece? Eu vou contar pra você. Eu ouvia isso e eu achava que a pessoa tava de sacanagem, sabe? Eu falava, ela não faz tudo direitinho, ela não faz tudo certinho, ela não. Mas eu já percebi, eu já vi muitas pessoas fazendo, sim, seguindo rigorosamente seus planejamentos, fazendo atividade física, se dedicando e ainda assim não conseguindo o resultado desejado, ou assim, quando consegue o resultado é na base de muito esforço, é na base de muito suor, e esse esforço gera um outro estresse para essa pessoa, ela começa a não enxergar isso tudo como prazer. Ou quando também existem, pensa aqui que agora nós estamos falando de parte emocional, parte mental. As pessoas elas se lançam aí em programas de exercícios exaustivos, que vão gastar bastante energia, e aí elas acabam usando essa prática exaustiva de exercício como fuga de alguma lacuna emocional que essa pessoa pode ter. E é aí que eu quero falar com você. É aí que eu quero falar. Por que é difícil perder gordura? Por que é difícil ter resultado? Principalmente no mundo atual. Nós vivemos constantemente estressados. É um estresse o tempo inteiro. E que vem de diversos meios, de diversas formas. A gente fica estressado no trânsito, a gente fica estressado com a nossa família, a gente fica estressado com tudo. Nós vivemos sobre estresse constante. É mentira? Não é mentira. E aí a gente acabou normalizando isso. A gente normaliza tanto isso que a gente não acha normal. Que a gente acha normal, mas é assim mesmo. É assim. E a gente acabou normalizando isso e não dando atenção para isso. Óbvio que existem pessoas que estão com níveis de estresse muito mais elevados que já estão dando problemas graves de saúde, gerando estados ansiosos gravíssimos, depressão, enfim, todo aquele leque de problemas que vem por conta do estresse. E aí, vamos pegar aqui no estresse que a gente vai conversar sobre isso. O que é o estado de estresse?
Quando a gente está estressado, e não só os nossos estresses do dia a dia, nós podemos estar estressados por estarmos frustrados, por não alcançarmos aquilo que a gente deseja. A gente se estressa porque a gente não está se realizando na vida. A gente se estressa porque a nossa vida não faz sentido. A gente se estressa porque os resultados que a gente gostaria de ter, a gente não está. A gente se estressa por N coisas. Isso é estresse, tá? Isso é tirar no estado de paz, de equilíbrio, né? E de colocar no estado de estresse. O estado de estresse, ele coloca aí em alerta constante, entendeu? Então você fica constantemente ansioso, reprimindo emoção, não lidando com ela, varrendo para debaixo do tapete, e aí isso vai ativar ali no seu cérebro o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. O que é isso? Vai liberar no seu organismo cortisol. Eu tô lendo aqui para não esquecer, que é o que? O hormônio do estresse. Engana-se você, né? Engana-se você que o hormônio do estresse só existe quando você acorda, né? Que fala que o cortisol é elevado na hora que a gente acorda, porque ele, pra gente despertar mesmo. Mas imagine que você passa o dia todo sobre estresse por N circunstâncias. Ou que você já está no estado de estresse crônico porque você já desenvolveu uma patologia que te deixa em constante estado de alerta. Ou seja, você virou um produtor crônico de cortisol. E o que o cortisol faz? Ele é o que acumula, vai fazer o hormônio que vai fazer com que acumule gordura no seu corpo. E principalmente na região abdominal. Não só gordura, mas como segurar líquido, desregular a insulina, vai bloquear a queima de gordura e vai interromper a construção de massa muscular para quem tá indo nesse objetivo. Tô aqui com uma cadeira que roda, vocês vão me ver me mexendo aqui. Então é o seguinte, se você está hoje, num momento da sua vida que você está sobre estresse constante, crônico, ou se você já desenvolveu um quadro de ansiedade, ou um quadro de depressão, ou um quadro emocional muito instável, saiba que você é uma máquina de produzir cortisol. E o cortisol faz com que se acumule gordura no seu corpo. E o que é a gordura? Por que nós acumulamos gordura? A gordura é a nossa defesa. O nosso corpo se utiliza da gordura para se defender. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Por exemplo, o urso, quando vai hibernar, né? Porque o urso ele entra na caverna, fica lá um período muito grande hibernando. O que ele faz antes? Ele vai se alimentando, porque essa alimentação vai gerar uma capa de gordura ali no corpo dele, e isso vai permitir com que ele fique num estado de hibernação durante muito tempo. Ou seja, o nosso corpo, né, usa a gordura como fonte de energia também, tá? Mas só que em estados de estresse, você não vai conseguir fazer esse movimento de pegar a sua gordura, né, e usar como fonte de energia. As pessoas que fazem a dieta cetogênica, elas usam a gordura do corpo, a gordura ingerida, como fonte de energia. Elas não comem, né, carboidratos, elas não se utilizam de carboidratos, de açúcar, de nada, tá? Então, elas comem bastante carne, bastante gordura, e essa vai ser a fonte energética dela, porque o seu corpo precisa de gordura, sim, para sobreviver. Mas quando você tá nesse estado de estresse, de alerta constante, cortisol sendo liberado 24 horas na tua corrente sanguínea, gordura acumulando, você está de alerta. O que você está mostrando pro seu corpo? Que você está em estado de sobrevivência. É como se você estivesse correndo do leão o tempo inteiro. É como se você estivesse sofrendo, correndo leão. Vou usar essa analogia. É como se estivesse numa floresta, correndo, fugindo de um leão o tempo inteiro. É assim. O que é o estado de sobrevivência? É o estado de fuga ou luta. Se você não vai lutar, meu filho, o que você vai fazer? Você vai fugir. Então você fica fugindo. E é essa sensação, é esse sentimento que você coloca pra dentro do seu corpo, tá? E outro sentimento também muito que gera produção de cortisol é o quê? É aquele sentimento de falta, sentimento de carência, porque você fica como se existisse um vazio dentro de você e você precisasse preencher esse vazio. E aí, nesse movimento de preencher esse vazio, vai te gerando mais estresse. Ou seja, vai liberando mais cortisol, vai acumulando mais gordura. Bom, falamos aqui de uma forma um pouco mais
neurocientífica e química e biológica da coisa. Mas aí eu quero chegar na questão emocional para que você entenda por que tudo isso está acontecendo. O que acontece? Você acha que a exigência que você faz com você mesma, e eu tô falando isso para tudo falar do corpo, do porquê eu consegui enxergar, o meu corpo começou a dar o resultado que não estava dando há 2 anos atrás, e que eu tava fazendo, eu tava treinando, eu tava me alimentando, eu tava fazendo tudo que eu podia e que não podia, para ver se eu melhorava a minha condição física, e eu não conseguia, né? Mas qual que era o ponto que eu não tava prestando atenção? Era no meu estado interno. Era o quê? Eu vivia exigindo demais de mim, cobrando demais de mim, sabe? Emocionalmente eu tava rígida, eu tava me cobrando mesmo. E aí, essa cobrança que a gente faz, essa exigência que a gente tem sobre a gente, nada mais é do que um auto-ódio. É a gente não se gostando, é a gente ficando com raiva da gente. Por que eu tô assim, né? Por que eu fico desse jeito? E aí o cérebro, ele entra em estado de ataque. E aí ele fica mandando o tempo todo pro seu corpo, assim, sinais de perigo. E aí o corpo, ficando em alerta, ele não vai queimar nada. Muito pelo contrário, ele não vai soltar nada. Ele não vai liberar nada. Ele vai, reter. Então, o que acontece? O estresse constante é o quê? Inflamação silenciosa. Então, se você tem o corpo inflamado, saiba que não adianta, às vezes, você fazer alimentação anti-inflamatória. Se você vive estressado, se você não cuida do seu estresse, se você não presta atenção nos seus... nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, você vai continuar aí inflamado. Porque o nosso corpo, ele é integral, gente. Não tem como você separar, não tem como você separar a tua mente, separar as tuas emoções. Não tem como, tá? Então, entenda que o cortisol, ele é um coquetel de sobrevivência. Só que ele cobra caro, né? Custa sono, custa sua saúde metabólica, custa o corpo que você queria ter e não tem, não tá conquistando. Outra coisa, tô lendo os tópicos aqui. Raiva reprimida, tristeza que você engole, culpa disfarçada, gera o quê? Tensão muscular, intestino travado, sistema hormonal desregulado. Ou seja, a emoção que não sai, né, a emoção que não é conhecida, que não é trazida para a luz da consciência, ela vai virar gordura, ou vai virar dor, ou vai virar uma compulsão. Percebe que se você fica compulsivo por comer, automaticamente você vai comer muito mais, você vai gerar mais caloria no teu corpo, caloria essa que não vai ser metabolizada, que não vai ser trocada, e aí você vai continuar, por mais que você faça dieta, não vai conseguir o resultado. E aí, também a gente viver naquela constante mentalidade de guerra. O que é mentalidade de guerra, né? A gente sempre viver na luta, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer. Ou quando você se olha, né, e se critica o tempo todo. Quando você olha pra você e fala assim, eu não tô gostando do que eu tô vendo, né? Então tudo isso vai influenciar numa sabotagem crônica que você vai ter de si mesmo. E tudo isso influencia nas suas emoções, no seu emocional, e são as suas emoções que vão regular os hormônios do seu corpo. E aí, de novo, o seu corpo vai fazer o quê? Se fechar. Se fechar. O corpo, ele não tem que se fechar, né? Perceba, repara aí, você que tá vendo esse vídeo, veja se você não tá num estado só, perceba se não tem tensão aí em você. Se você achar algum ponto de tensão, saiba que você está retendo alguma emoção. Você está em algum estado de resistência com algo, principalmente com você mesmo. Não é só com o mundo externo, mas principalmente com você mesmo, tá? Então, você não vai conseguir emagrecer de jeito nenhum, porque teu corpo tá tentando te salvar, tá? Tentando salvar você da sua própria mente, dos seus próprios sentimentos, das suas próprias emoções. É como se você não se sentisse segura na vida, como se você não se sentisse segura para viver, para se expressar, para existir. E quando você não sente segurança com a sua própria existência, o seu corpo, ele vai responder em defesa. Ele vai responder em resistência. Ele não vai permitir com que as energias fluam.
com que teu estado flua, entendeu? Porque você tem um padrão de pensamento que acaba te destruindo. Você tem excesso de cobrança, excesso de exigência. Você se pune o tempo inteiro dizendo assim, eu sou disciplinada e não tem nada a ver com isso. E digo por quê? Porque quando eu vi o meu abdômen mais sequinho, mais enxuto, eu falei, o que eu fiz de diferente? Nada. Alimentação, nada. Exercício, nada. Eu estava totalmente dedicada, que já tem alguns 6 meses aí que eu venho me dedicando integralmente em fazer um processo de reprogramação mental, reprogramação emocional. Diariamente eu estou em contato direto com as minhas emoções, reconhecendo as minhas emoções quando elas vêm, observando, eu não estou varrendo para debaixo do tapete. E nem todas as emoções são positivas, muito pelo contrário. As que nós precisamos lidar para fazer com que o nosso corpo comece a entrar em estado de segurança são exatamente as emoções que nos dão mais medo. As emoções que a gente se nega a confrontá-las. E quanto mais você nega uma emoção tua que não é positiva, que é aquela emoção que é meio que obscura, né? Aquele sentimento ruim. Quanto mais você varre para debaixo do tapete, guarda dentro do armário, mais isso vai aumentando. E quanto mais isso aumenta, mais resistência vai gerando no seu próprio corpo. E aí mais em estado de alerta, de defesa, você se coloca. E o seu corpo responde liberando o que? Cortisol. Cortisol faz o que? Gordura. Aí você pode fazer a dieta, o treino que você quiser. Você vai emagrecer? Você não vai emagrecer. Porque a primeira coisa que você vai precisar olhar é pro seu emocional. Como estão as qualidades das suas emoções? Como você se sente no mundo? Você se sente segura de estar no mundo? Você se sente tranquila? Você se sente... eu não consigo estar tranquila porque eu tenho conta para pagar. Pô, eu também tenho conta para pagar. Eu também tenho meus compromissos financeiros para honrar. Eu também tenho as coisas que eu desejo conquistar e preciso buscar por elas. Mas isso não significa nada. A gente se distancia cada vez mais disso se o nosso estado interno, se a gente não se observa e vê como que a gente está se sentindo por dentro. Não adianta a gente ficar se cobrando, eu preciso ter mais disciplina, eu preciso ser mais organizada. Se você não estiver em paz com você, se você não fizer as pazes com você, se você não se olhar com carinho, aceitação, amor, você não vai emagrecer, você não vai realizar, as coisas não vão chegar para você. Ignis, mas chega. Com quanto de esforço? Com quanto? Com muito esforço, né? Você sabia que não precisa se esforçar tanto? Ignis, mas lá o fulano de tal fala que não, sem esforço não há sucesso. Não é esse esforço aqui, ó, na ação. O esforço que você precisa fazer não é na tua ação. Não é no que você tem que fazer. Não é na tua ação concreta, né? O esforço de pegar a garrafa. Não. O esforço que você precisa fazer é em se conhecer, em se trabalhar internamente, em regular o teu ambiente interno, emocional e mental. O esforço que você precisa fazer é mudar padrões de pensamentos negativos e prejudiciais que te trouxeram para uma realidade, para um corpo, para uma vida que tá te fazendo você ficar cada vez mais estressada, se cobrar cada vez mais, sentir cada vez mais medo de viver, cada vez mais medo de ser você. E quando você tem esses medos e quando você sente tudo isso, o teu corpo, ele vai te responder da mesma forma. E eu tô te dizendo isso porque como eu venho fazendo o meu trabalho interno, que eu falo que é o meu para casa, constante e diariamente, e eu tô focada totalmente no meu mental e no meu emocional, o que significa que eu uso a atividade física para potencializar os meus exercícios mentais. Eu uso a minha alimentação para me dar clareza mental. Eu não uso a alimentação para emagrecer, entendeu? Agora eu vou falar para vocês aqui que eu falo que a intenção hoje que eu faço as coisas
Não tem nada a ver com o resultado estético. Eu uso a minha alimentação para me trazer clareza mental. Eu uso o exercício físico para me gerar energia, para eu canalizar essa energia para onde eu quero levar as coisas que eu quero curar, os objetivos que eu desejo alcançar. É isso. Quando eu estou lá treinando, e daqui a pouco, por sinal, eu pego essa energia gerada durante o exercício, canalizo ela e mando, pra cá. Porque energia que não é canalizada é energia dispersa e gasta. E é isso que você faz o tempo inteiro. Porque quando você está em constante estresse, você está gerando uma energia densa, uma energia ruim. E você já não canaliza ela para lugar nenhum, já não é uma energia de boa qualidade. E aí o que acontece? Cara, uma bola de neve vai virar na sua vida. Você se cobra cada vez mais, você sente medo cada vez mais, você se aceita cada vez menos, você se afasta de você e você vai se destruindo. E não é o mundo aqui fora que te destrói, é você mesmo que parou de olhar pra você, parou de se acolher, parou de se observar ou nunca fez isso. E aí você quer resultado. E você acha que os seus resultados irão vir do quê? Da tua ação externa. Não, eu vou parar de beber. Não, eu vou parar de ficar no sofá e vou treinar, porque eu sei que se eu treinar eu vou emagrecer. Mas aí você vai lá e não emagrece. Você sabe por que você não emagrece? Vou falar por quê. Não tô falando que treinar não faz bem, não, pelo amor de Deus. Porque você não entende o processo. Porque internamente você ainda está totalmente desequilibrada, desregulada, bagunçada. Você não sabe o que está acontecendo dentro de você. E automaticamente você não sabe, você acaba vendo o mundo essa bagunça. Tá uma bagunça. Mas eu olho pro caos e falo assim, tá bom, tá o caos, mas o caos tá ali, aqui dentro, eu tô em paz. E é essa verdade que todo mundo se recusa a enxergar, todo mundo tem preguiça, e é por isso que ninguém vai ter resultado mais na vida, seja no corpo, seja no financeiro, seja nos relacionamentos, entendeu? Aonde quiser. Então hoje, se você quer se transformar, se isso que eu te falei, de certo modo, entrou e fez o sentido, bateu em você, eu quero te chamar para prestar atenção em você. E como é prestar atenção em você? Começar a sair desse estado de alerta constante. O que sair do estado de alerta constante? Lá vai a Ignis falar, meditar. Sim, é meditar. Perceba a tua respiração nesse exato momento. Você tá assim, ó. Você respira assim, ó. Tua respiração é curta. Tua respiração é inconsciente, você nem sabe. Você só tá respirando automaticamente. A sua respiração é de extrema importância para você regular tanto os seus batimentos cardíacos como as suas ondas mentais. Enquanto você estiver respirando ofegante, você vai ficar em constante estado de ansiedade o tempo todo, tá? Então, respiração consciente, meditação, comece 5, 10 minutos por dia. Contato com a natureza, se volte para o que é natural. Hoje em dia tá muito difícil. Eu aqui, às vezes eu tenho que andar um monte para colocar o pé na terra, ver o sol. Volte-se para a natureza. Você faz parte da natureza. Por que você não tá integrado com ela? Eu não vou entrar isso aqui, eu vou dar uma hora e vou aprofundar sobre isso, tá? Isso vai ativar o seu sistema parasimpático e que vai liberar o teu corpo desse estado de guerra. Faz um teste, vai lá. Faz quanto tempo que você não pisa numa grama, não pisa numa terra? Tira o tênis, vai lá, pisa e sente o quanto você vai sentir o teu corpo se autorregular. E ele vai, é como se ele se acalmasse, tá? E outra coisa, pare de se punir e comece a se curar. Então, olha só, por exemplo, em vez de matar o treino, né? Descubra o que você tá tentando compensar. Porque, assim, ó, por exemplo, o buraco da sua, que você sente, assim, por dentro, que você quer comer, não tá na geladeira, né? Tá no seu coração e na sua mente. Então, avalie, tá? Olhe pro seu coração, como é que você vem se sentindo? Se questione, se pergunta, faça perguntas para você mesmo. Se auto-questione. Pode ser que as respostas elas não cheguem na hora que você quer, mas você já deixa essa pergunta em aberto, em algum momento você vai conseguir identificar quais são as razões. Óbvio que eu tô falando isso aqui num vídeo. A terapia existe para isso. Então, assim, e o mais importante, né? Regule a sua mente para liberar o seu corpo.
Quando você colocar sua mente em estado de paz, o seu corpo vai começar a responder. Ele vai começar a emagrecer, tonificar, desinchar. Por quê? Porque o resultado sempre vem de dentro para... Gente, eu preciso de filtro aqui, mas eu sou obrigada, né? O resultado sempre vem de dentro para fora. Tanto é que eu não precisei fazer nada. Gente, não, mas ó, eu tô brigando com os filtros aqui hoje, hein? Pera lá, deixa eu achar um bonitinho aqui. Vai esse. O resultado, ele vem de dentro pra fora. E o que acontece? Todo mundo começa a fazer as coisas do lado de fora. E esquece de cuidar das suas emoções, cuidar dos seus pensamentos, cuidar de si, né? Da parte interna. E acha que só pra... Gente, pera, ó, eu tô muito péssima, eu sou péssima, eu não manjo nada desses negócios de tecnologia, vocês me perdoem, eu ainda vou ser boa nisso, eu ainda vou ter uma equipe. Mas é o seguinte, o que acontece? Engana-se, isso depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. As pessoas costumam começar a fazer mudanças nas ações externas dela. Tipo assim, eu não treino, agora eu vou treinar. Eu não sei o que. Isso é importante também. Só que se você não entender, se você não souber o porquê você tá fazendo isso, se isso não fizer sentido pra você, você não vai conseguir sustentar. E isso não vai te dar o resultado que você gostaria que tivesse. Tanto que eu tô te dizendo, eu não treino mais porque eu quero emagrecer. Eu treino para gerar energia, para que eu canalize essa energia e coloque essa energia exatamente no lugar que eu quero. Eu não me alimento mais para emagrecer ou para, sei lá, ficar saudável somente. Eu me alimento para que eu consiga alcançar estados de consciência, para que a minha mente possa ficar cada vez mais livre, porque o nosso mental, o nosso cérebro, quando a gente está fazendo digestão, isso aí é outro papo, outra coisa, também vai utilizando de energia. Então eu me alimento de uma forma em que eu deixo energia disponível para que minha mente possa funcionar melhor. Então, dentro desse aspecto exercício, emagrecimento e alimentação, é isso que eu quis dizer. Tá? Muita gente faz tudo certinho e não consegue emagrecer. Em vez de começar a pensar em qual estratégia seguir, eu não deu certo com esse nutricionista, não deu certo com esse médico, não deu certo com esse personal, não deu certo esse treino. Você já tentou N recursos, já fez várias estratégias e ainda assim você não alcançou o potencial que você gostaria do seu corpo, no seu físico, seja ele com objetivo estético ou de saúde, comece a rever. É interessante você começar a pensar agora em como está o teu ambiente externo, como estão as suas emoções, como está o seu ambiente mental. Porque se isso estiver completamente desregulado, disfuncional, você vai ter que se esforçar muito e gastar muita energia para colocar o shape. Mas muita. Sendo que você poderia colocar o shape muito mais fácil, com muito mais tranquilidade e sem estresse. É isso que eu vou fazer agora. Mas eu não vou colocar aquele shape lá que vocês estão acostumados de fisiculturista, porque eu nem quero mais aquilo. Não é mais... Não que eu não goste, hein? Tô falando mal, não. Mas é porque hoje meus objetivos são outros. Eu quero meu corpo muito mais flexível, eu quero meu corpo muito mais leve, eu quero meu corpo com um percentual de gordura um pouco mais baixo do que está hoje, mas que eu já entendi, eu estava em modo de defesa, o meu corpo estava se defendendo o tempo inteiro, por quê? Porque eu estava num estado de luta interna, estado esse que graças a Deus vem diminuindo a cada dia. Eu estou mais leve, mais em paz comigo mesma. Hoje eu vou falar aqui e depois desse trecho eu vou mandar até pro meu mentor, porque eu falei assim, você me deu um nível de poder que talvez eu nunca tive. Hoje eu olho pra mim, quando eu vejo a minha imagem, eu me sinto tão feliz e não tô com o melhor corpo do mundo, não tô, mas eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu me sinto em paz. Eu olho pra ele e falo, nossa, que gata gostosa você tá, querida! E isso não é porque é uma imagem que eu tô vendo no espelho. É a imagem que eu tenho, a autoimagem que eu tenho de mim internamente. Porque aqui dentro eu já tenho deixado esse ambiente mais calmo, mais tranquilo, mais bonito e mais leve. E é esse convite que eu faço pra você. Caso você queira aprender mais sobre isso, me acompanhe aqui no Instagram, no YouTube. Esse vídeo é pro YouTube, embora eu esteja gravando ele no Instagram.
Te convido também a fazer parte da minha mentoria, para que eu possa te ajudar a encontrar a tua jornada para sair desse estado de guerra que você se colocou já faz um tempo e nem percebeu, tá bom? Então, guarde uma frase aqui sobre isso. O seu corpo, ele não é teimoso, ele não tá teimando com você, ele só tá cansado de lutar. Fique em paz com o seu corpo, fique em paz com você mesma e o resultado para aquilo que você deseja, seja estético, seja saúde, ou seja para você ter uma vida muito mais leve, ele vai vir. Mas você precisa, primeiro, se conhecer, reconhecer suas dores, suas sombras, aquilo que você resiste, parar de resistir e deixar a vida fluir. Então, até a próxima. Beijo, tchau, tchau.